Banco Brasileiro Paine atualizou a sua última projeção para a safra brasileira de cana-de-açúcar, tomando como base o principal cinturão canavieiro do Brasil, que fica na região Centro-Sul. A atualização foi em 15 milhões de toneladas para cima. No relatório anterior, o Banco Paine acreditava que a safra do Centro-Sul seria de 575 milhões de toneladas. Já a projeção atual traz para 590 milhões essa expectativa de moagem. Essa crença em uma safra maior tem a ver com o clima no primeiro semestre deste ano, que foi positivo para o Centro-Sul. Teve chuva abundante, tardia no mês de maio e um tempo bastante ensolarado ao longo de todo o primeiro semestre. Além disso, os produtores investiram mais em fertilizantes, causando, portanto, o aumento na expectativa de produtividade dos campos. O Banco Paine continua acreditando que o Brasil vai destinar mais cana-de-açúcar ainda para a produção do açúcar, em detrimento do etanol. Acredita em aumento na produção nesta nova safra, 17-18, e redução na produção do biocombustível. Veja que, na visão do banco, a produção de açúcar do Centro-Sul do Brasil no ciclo novo deve fechar em 36 milhões e meio de toneladas, um aumento de 2,4% em relação à produção no ciclo 16-17. Já a fabricação do biocombustível, o etanol, deve cair em 3,4%, alcançando 24 bilhões e 800 milhões de litros. O banco segue acreditando nessa tendência de maior destinação da cana para a fabricação de açúcar no Brasil, isso porque essa tendência vem se confirmando nos últimos ciclos por aqui. Os dados do banco mostram mesmo que a quantidade de cana-de-açúcar colhida para moagem tem aumentado aquela que vai destinada à fabricação do adoçante. Veja só, no ciclo 2015-2016, 40,6% da cana moída no Centro-Sul foi destinada à fabricação de açúcar. Este mesmo elemento cresceu para 46,2% na safra 16-17. E na safra atual, a 2017-2018, que se encontra em plena atividade de colheita, estamos mais ou menos na metade da safra, tem a previsão de representar em 47,7%. Portanto, mais açúcar sendo destinado à fabricação do adoçante aqui no Brasil e menos a do etanol. Por aqui, a Agricultura BR mostra como é que está a situação climática, previsão do tempo nessas áreas produtoras. E a Juliana Rezende fala sobre esse assunto no quadro Agroclima. A atuação de uma massa de ar mais seco em grande parte do centro-sul do Brasil mantém os dias ensolarados e também com temperaturas elevadas. Isso segue diminuindo a disponibilidade hídrica do solo, principalmente entre a região centro-oeste e também o interior da região sudeste. Só que essa falta de chuvas também favorece aos produtores de cana-de-açúcar que estão em fase de colheita e também de moagem. No decorrer dos próximos 5 dias, essa massa de ar mais seco ainda deve seguir atuando em grande parte das regiões do centro-sul do Brasil, com tempo firme na região centro-oeste, a maior parte do sudeste e também no Paraná até o dia 19. As instabilidades seguem persistentes na região sul, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com volume de até 30 milímetros. Agora, a partir da próxima semana, pouca coisa muda ainda no centro-sul do Brasil. O tempo seco persiste entre as regiões centro-oeste e também sudeste e as instabilidades seguem persistentes na região sul. Agora chove entre o Rio Grande do Sul e as áreas mais ao sul do Paraná. Porém, dessa vez o volume de chuva é menor, as instabilidades perdem intensidade. No terceiro período é que as instabilidades na região sul devem seguir persistentes, mas agora elas conseguem avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil. Volta a chover em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, maior parte do estado de São Paulo e ainda também em toda a faixa leste da região sudeste. As chuvas seguem mais fortes, principalmente no sul do Brasil, acumulados de 30 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, na faixa oeste do Mato Grosso também chove por conta da influência da umidade da Amazônia. Só que esse tempo mais seco ainda deve persistir na maior parte do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e também no interior de Minas Gerais. Então, ao longo das próximas semanas, o tempo seco ainda persiste por alguns momentos nas regiões produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil. Só que no decorrer do mês de setembro, principalmente na última semana desse mês, com o avanço dessas áreas de instabilidade, os produtores podem acabar sendo interrompidos tanto com a colheita como também com a moagem.